Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júnior Alessandro Fredi e vou trabalhar com vocês nesse vídeo especificamente uma introdução à eletroquímica. Quando a gente fala em eletroquímica, nós estamos falando em reações que, através da sua energia química, possibilitam a transformação dessa energia química em energia elétrica. A eletroquímica, portanto, ela vai se basear sempre na transferência de elétrons, porque para que nós tenhamos essa possibilidade de transformar a energia química em energia elétrica, nós precisamos ter a transferência de elétrons entre as espécies químicas. Um exemplo bem clássico assim de reação de óxido-redução é, por exemplo, a reação que ocorre nas baterias dos celulares, né? Então, quando nós temos o nosso celular não conectado à tomada, nós temos uma reação química que está ocorrendo na bateria, e esta reação química ela está proporcionando a transformação dessa energia química envolvida nessa reação em energia elétrica para fazer funcionar, então, todos os equipamentos aí dentro do nosso celular. Mas chega um momento que ela não consegue mais fornecer energia. E as baterias de celular, então, elas são baseadas em uma reação química de óxido-redução que atinge um equilíbrio químico, outro conceito da química que nós vamos trabalhar em outros vídeos. Quando a gente atinge, então, um equilíbrio químico, não significa que a reação parou, né? Significa que a reação ela está ocorrendo com velocidades iguais na forma direta e na forma inversa. E se nós queremos alterar o equilíbrio químico, nós precisamos o quê? Nós precisamos mexer com os fatores que podem alterar o equilíbrio químico. E no caso de uma equação de uma reação de óxido-redução, nós podemos fornecer energia para ela. Porque se ela fornece energia química para ser transformada em energia elétrica, se nós fornecermos energia elétrica, nós podemos transformar essa energia elétrica em energia química potencial novamente. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho essa parte introdutória, né? Nós vamos ver um pouquinho nesse vídeo ainda também da questão da representação das reações de oxidação. Nós vamos entender, como a gente falou, né, o que é oxidar e o que é reduzir, e nos próximos vídeos a gente vai trabalhando outros temas. Vou colocar para apresentar minha tela agora, para que nós possamos, então, acompanhar a apresentação e irmos discutindo esses pontos que estão envolvidos aí, então, na eletroquímica. Muito bem. Então, como eu disse antes, né, nós vamos estudar aí, então, as reações químicas que, através dessa oxidação e redução, nos permitem transformar a energia química dessa reação em energia elétrica, uma reação espontânea, né, ou, através do fornecimento de energia elétrica, nós podemos promover uma reação química, ou seja, promover uma reação que não é espontânea. Além, obviamente, das reações de oxidação, que a gente conhece como corrosão, né, ou ferrugem, como a gente diz muitas vezes, né, no caso do ferro. Bom, quais são os temas específicos da eletroquímica, né? Nós temos, então, as equações redox, porque, veja, se nós temos uma reação química ocorrendo, como nós representamos as reações químicas? Sempre através de uma equação de reação, né? E nesse caso nós chamamos de equação redox ou equação de óxido-redução, porque a reação realmente ela ocorre assim, com oxidação de uma espécie e redução de outra. As equações, na verdade, elas vêm das representações das semi-reações. Nós temos então uma espécie que se oxida, então existe uma semi-reação de oxidação. Nós temos uma espécie que se reduz, então nós temos uma semi-reação de redução. E a soma dessas duas semi-reações vão gerar a reação, a equação da reação global, que aqui eu coloquei aqui como representação da reação completa. A partir do momento que nós temos essa representação, nós conseguimos identificar quais são as espécies que se oxidam, as espécies que se reduzem, e nós podemos fazer então o balanceamento da reação. O balanceamento da equação de óxido-redução é um pouquinho diferente do balanceamento das demais reações. Por quê?
porque nós precisamos, anteriormente ao balanceamento estequiométrico das espécies químicas, fazer um balanceamento estequiométrico das cargas envolvidas. Nós vamos estudar neste curso completo também as células galvânicas, né? O que são as células galvânicas? São as organizações, ou melhor dizendo, as estruturas montadas para transformar a energia química de uma reação de óxido-redução em energia elétrica. Tá? Algumas reações, elas ocorrem em condições não padrão, como, por exemplo, o funcionamento da bateria do nosso celular ou desse notebook aqui que eu estou fazendo a gravação. Quando esta reação ocorre fora das condições padrão, significa, e aí a gente tem que lembrar o equilíbrio químico, que nós vamos ter uma alteração nas velocidades das reações, tanto a direta quanto a inversa. Ou seja, nós vamos ter um pequeno deslocamento do equilíbrio. E em uma reação de óxido-redução, nós temos como medir a força eletromotriz, ou seja, a DDP, né, a diferença de potencial, de forma padrão, e a partir dessa DDP padrão, nós conseguimos descobrir qual é a DDP real, tendo em vista as condições que o ambiente de ocorrência da reação estão nos proporcionando. Tá? Também nós vamos estudar a corrosão, né? E também nós vamos estudar, então, a eletrólise, que é a reação de óxido-redução de forma não espontânea. Então, nós temos as células galvânicas, que são aquelas onde nós vamos aproveitar a energia química para transformar em energia elétrica. Então, quer dizer que essa é uma reação espontânea. E nós temos as células eletrolíticas, onde nós vamos fornecer energia elétrica para proporcionar uma reação que vai armazenar energia química potencial e poderá novamente, então, de repente, ser utilizada para a transformação em energia elétrica ou para várias outras finalidades, como, por exemplo, quando a gente fala que nós temos um objeto que é folhado a ouro, na verdade ele sofreu uma ação eletrolítica para ter essa deposição dessa camada de ouro em volta desse metal. Quando nós temos um metal que a gente diz que é zincado, a zincagem significa mergulhar o material, essa peça que nós queremos zincar, em uma cuba eletrolítica, onde vai ser fornecida energia e promovida uma reação química, então, a partir desse fornecimento de energia. Muito bem. Esses são os temas específicos que a gente vai estudar na eletroquímica e, neste vídeo, eu já vou começar a falar um pouquinho sobre essas questões de oxidação e redução. Porque a gente tem que entender o que é oxidar e o que é reduzir se nós queremos entender a eletroquímica. Então, quando uma espécie química está neutra, ela possui as quantidades de prótons e as quantidades de elétrons em mesma quantidade. Quando uma espécie química perde elétrons, a quantidade de partículas positivas, de prótons, fica maior do que a quantidade de elétrons. Então, essa espécie química passa a ser um cátion, ou seja, ela perdeu elétrons, ela se oxidou. Quando uma espécie química ganha elétrons, o saldo de carga dessa espécie química passa a ser negativo. Por quê? Porque a quantidade de partículas negativas é maior do que a quantidade de partículas positivas. Então, quer dizer que essa espécie se reduziu. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: espécies químicas metálicas têm a tendência a se oxidar, porque elas têm a tendência a perder elétrons. Espécies químicas ametálicas, ou seja, não metálicas, têm a tendência a se reduzir. Por quê? Porque elas têm uma tendência a receber elétrons. Mas isto não é a regra, né? Quando a gente estuda lá as propriedades periódicas, a gente sempre pensa assim: o metal tem uma tendência de ganhar elétron, de perder elétron, né? O ametal tem uma tendência de ganhar elétron. Então, aqui nós vamos fazer uma análise agora do que está acontecendo com essas duas espécies químicas, a espécie química manganês e a espécie química carbono. A espécie química manganês, ela está saindo de um estado oxidado mais 7, ou seja, ela é um Mn mais 7, e ela está passando para um estado oxidado mais 2,
ela passa a ser um Mn+2. Se ela está reduzindo a sua carga positiva, significa que ela está ganhando carga negativa. Mas quem é a carga negativa? A carga negativa é elétron. Então, essa espécie está ganhando elétron. E ganhar elétrons significa se reduzir. O estado mais oxidado é aquele mais positivo, o estado mais reduzido é aquele mais negativo. Então, neste caso, nós estamos vendo aquilo que não é a regra, porque o manganês está ganhando elétrons. E como ele é um metal, a tendência dele seria perder elétrons. Primeiro ponto. Depois nós vamos entender o porquê disso. A espécie química carbono, ela está num estado de oxidação mais 3 e ela passa para um estado de oxidação mais 4. Então, o que aconteceu com ela? De mais 3 para mais 4 significa que ela perdeu um elétron, ela perdeu uma carga negativa, por isso que ela ficou uma carga positiva a mais, né? O que aconteceu? Ela saiu de um estado mais reduzido para um estado mais oxidado. Então, ela oxidou. Então, oxidar, o que é? É ficar mais positivo. Por quê? Porque está perdendo elétron. Reduzir é o quê? É tender ao mais negativo. Por quê? Porque está recebendo elétrons, está recebendo partículas negativas. Ok? Vamos adiante. Então, olha só. Como a gente sabe qual a espécie química que vai receber elétron e qual a espécie química que vai perder elétron em uma reação química? Nós temos aqui uma tabela de potencial padrão de redução. Essa tabela de potencial padrão de redução, ela nos diz o seguinte: quanto maior for o potencial padrão, veja, potencial padrão de redução significa capacidade de se reduzir. Então, quanto maior o potencial padrão de redução, significa que maior vai ser a tendência dessa espécie química se reduzir, ou seja, ganhar elétron. E aí eu vou para vocês terem uma noção do que a gente está falando, circular aqui, ó, essa espécie química, o F-, o flúor. Quem é a espécie química de toda essa tabela aqui que tem o maior potencial padrão de redução? É o flúor, mais 2,87. E aí a gente pode fazer uma análise, um comparativo. Quem é a espécie química que tem maior eletronegatividade lá nas propriedades periódicas? É também o flúor. Ou seja, se reduzir é ganhar elétron. Então quer dizer que isso tem a ver com a eletronegatividade, que é o quê? A tendência em receber elétron. Tá? Então não é à toa que o flúor é a espécie química com maior potencial padrão de redução, mais 2,87. Então, obviamente, se nós tivermos uma pilha montada ou uma reação de oxidação ocorrendo entre flúor e cobre, quem vai ganhar elétron? O flúor. Quem vai perder elétron? O cobre, porque ele tem um menor potencial padrão de redução. Se nós fizermos uma reação de óxido-redução entre zinco e cobre, o cobre tem um potencial padrão de mais 0,34 e o zinco de menos 0,76. Então, o que vai acontecer é que o zinco vai fornecer elétrons para o cobre porque o cobre tem um potencial padrão de redução maior. A gente poderia pensar assim: o cobre tem uma eletronegatividade maior do que o zinco. Tá? Esses potenciais padrão de redução aqui, eles vão ser muito importantes também para um outro vídeo que nós vamos trabalhar, que é a DDP, a diferença de potencial gerada por uma célula galvânica. Mas isso fica para um vídeo mais adiante. Bom, o que nós podemos então, ou de que forma nós podemos analisar uma reação de óxido-redução? Através da análise das suas espécies químicas e da montagem da equação de óxido-redução, da equação redox. Tá? Bom, em uma equação redox, nós temos uma espécie química que está perdendo elétrons e uma espécie química que está ganhando elétrons. Antes nós fizemos uma análise na tabela de potencial padrão de redução e nós vimos que o zinco tem um potencial padrão de redução menor do que o cobre. Então significa que em uma reação de óxido-redução entre zinco e cobre, o zinco vai sair da sua forma sólida, metálica, padrão, Zn0, para a sua forma iônica, porque ele precisa perder elétron. Então ele vai se transformar em Zn2+, e vai liberar 2 elétrons. Já o cobre, que tem um potencial padrão de redução maior, vai sair da sua forma iônica, Cu2+,
vai ganhar aqueles 2 elétrons que o zinco liberou e vai se transformar em cobre sólido, cobre padrão, Cu0. Qual é essa semi-reação aqui do zinco? A de oxidação, porque ele está ficando mais positivo, perdendo elétron. Qual é a semi-reação do cobre? A de redução, porque ele está tendendo ao negativo. Ele não ficou negativo? Não, ele ficou zero, mas ele saiu do positivo e foi para o zero. Então, se a gente for voltar aqui, ó, o cobre estaria saindo aqui do mais 2 e chegando até o zero, ou seja, ele estaria se reduzindo, né? Diferentemente do zinco, que estava saindo do zero e indo para o mais 2, indo para um estado mais oxidado. Bom, e aí como é que nós chegamos na equação global da reação? A partir da soma das semi-reações. Como a gente faz a soma das semi-reações? Nós cortamos aquilo que é igual e que está em lados opostos, né? Então, do lado direito da seta, eu tenho 2 elétrons nessa semi-reação. Do lado esquerdo da seta, eu tenho 2 elétrons nessa semi-reação. Então, cortamos eles. O que sobrou do lado esquerdo da seta nessas duas semi-reações? Sobrou o zinco e o cobre na forma de cátio. Então, representei eles aqui. Ocorreu a reação, e o que sobrou depois como produto? O zinco na forma de cátio e o cobre na sua forma reduzida. Tá? Então, esse aqui é o zinco na forma reduzida, esse é o zinco na forma oxidada. Esse é o cobre na forma oxidada, esse é o zinco na forma reduzida. E aí nós chegamos, então, na equação global de reação. A partir daqui, a gente pode, então, definir ou analisar quem é a espécie reduzida, quem é a espécie oxidada, fazer a estequiometria, primeiramente das cargas e posteriormente das espécies químicas. Esta é uma equação que já está balanceada, porque eu tenho um átomo de zinco para um átomo de zinco, um átomo de cobre para um átomo de cobre, e tenho 2 elétrons sendo fornecidos pelo cobre e sendo absorvidos pelo cobre, né, aqui, e 2 elétrons sendo fornecidos pelo zinco. Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula introdutória de eletroquímica. Na próxima aula, nós faremos, então, o balanceamento da equação de óxido-redução e aguardo vocês, então, para a próxima aula. Um grande abraço a todos.